A profecia sobre a Terceira Guerra Mundial acontecerá mesmo em 2025. A perspectiva de uma guerra global não é apenas uma possibilidade, mas é um tema frequentemente associado às profecias bíblicas. Passagens como os capítulos 38 e 39 de Ezequiel descrevem a batalha de Gog e Magog, que muitos estudiosos interpretam como ocorrendo pouco antes ou durante uma tribulação. Cristo também alertou sobre a inevitabilidade de conflitos antes de sua segunda vinda, conforme registrado em Mateus, capítulo 24, versos 4 a 31. Essas palavras geraram debates entre teólogos. Alguns entendem os versículos 4 a 14 como uma visão ampla da era da igreja, enquanto os versículos 15 a 31 enfocam especificamente o período da tribulação. Outros, no entanto, defendem que todo o capítulo descreve exclusivamente os eventos dos 7 anos da tribulação. Vale notar que Mateus 24, versos 6 e 7, ao mencionar guerras e rumores de guerras, encontra eco em Apocalipse 6, versos 1 a 8, que retrata os horrores do início da tribulação. Neste vídeo, vamos fazer um estudo detalhado sobre esses versículos e sobre os rumores da inevitável Terceira Guerra Mundial já em 2025. Antes disso, quero te convidar a fazer parte de uma comunidade que busca a verdade das Escrituras, porque aqui desvendamos mistérios bíblicos com profundidade e clareza. Escreva "Eu creio" nos comentários para declarar sua fé. Deus te trouxe aqui por um propósito. Não ignore esse chamado. E enquanto mergulhamos neste tema, lembre-se, a pergunta que fica é: o que devemos fazer para se preparar para a possível Terceira Guerra Mundial? Responderemos isso ao longo do vídeo. Fique atento. Mas antes, curta, e se for novo por aqui, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com alguém no WhatsApp para fortalecer a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e abra seus caminhos. A conexão entre essas passagens sugere um período de instabilidade e conflito global, como parte do plano divino. Além do debate teológico, essas alterações nos levam a uma reflexão sobre como esses sinais se conectam ao nosso contexto atual de tensão geopolítica, conflitos e mudanças climáticas. Se a história está caminhando para um estágio profetizado, qual deve ser o nosso papel? Espectadores, agentes de transformação ou buscadores de entendimento espiritual? Vejamos uma perspectiva bíblica sobre as guerras futuras e o nosso destino. É provável que o futuro da humanidade inclua, pelo menos, mais uma guerra mundial. No entanto, as Escrituras não limitam explicitamente o número de conflitos internacionais que podem ocorrer. Eventos como as guerras mundiais anteriores, rotuladas como Primeira e Segunda, não são diretamente especificadas na Bíblia. Assim, o entendimento permanece aberto para interpretação e reflexão. Como em uma possível Terceira Guerra Mundial, o foco profético recai principalmente sobre a última grande batalha que culminará no retorno de Cristo. Isso não exclui a possibilidade de outros conflitos relevantes antes desse desfecho final. No final de Apocalipse, o apóstolo João relata visões do futuro, começando no capítulo 6, onde a guerra surge como uma constante nos eventos apocalípticos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Essa narrativa sugere que conflitos e disputas farão parte do cenário global até o retorno do Messias. No capítulo 19 de Apocalipse, João descreve a última batalha com detalhes impactantes. Ele vê Cristo, chamado de fiel e verdadeiro, liderando uma guerra justa contra as forças do mal. No versículo 19, a melhor, junto com os reis da terra e seus exércitos, se une para enfrentar Cristo e seu exército celestial. O resultado dessa batalha é inequívoco.
Cristo vence, lançando o anticristo ao lago de fogo. Essa vitória simboliza o triunfo final da justiça e da soberania divina. Mesmo após essa vitória, as Escrituras indicam que haverá uma última revolução de proporções globais. Após o reinado milenar de Cristo, Satanás, que terá sido preso por 1000 anos, será libertado para enganar as nações e liderar uma nova rebelião, como vemos em Apocalipse 20, 7-8. Essa revolta pode ser interpretada como uma guerra de alcance mundial, reunindo multidões contra o governo divino. Contudo, o desfecho é novamente marcado pela vitória de Cristo, que derrota essa rebelião e julgamento Satanás, lançando-o definitivamente no lago de fogo, onde já se encontra e o falso profeta. Apocalipse 20, 9-10. Além da guerra, há muitas passagens na Bíblia que usam condições como a fome para manifestar o que acontece com aquelas que vão contra os preceitos divinos. No entanto, a Bíblia não contém profecias especificando regiões contemporâneas como países da África ou outros que vivem em condições mais difíceis, nem eventos diretamente relacionados às crises de fome em países modernos. Ainda assim, há passagens que abordam a fome como parte de um padrão mais amplo de consequências divinas e tribulações. De julgamentos divinos, sinais dos tempos ou consequências da condição humana, a fome é frequentemente mencionada na Bíblia como uma das consequências dos pecados das nações ou como parte dos juízos divinos. Por exemplo, no Levítico 26, Deus alerta a Israel de que, se não obedecerem às suas leis, enfrentarem escassez de alimentos quando lhes pedirem para cortar o fornecimento de pão. 10 mulheres assarão o pão em um único forno e o repartirão. Já em Ezequiel capítulo 5, versículo 16, Deus fala sobre enviar flechas mortais de fome como julgamento. Segundo alguns estudos, esses textos, embora direcionados a Israel no contexto do Antigo Testamento, apresentam princípios mais amplos sobre como a humanidade sofre as consequências de suas ações coletivas. Contudo, há aqueles que seguem mais a literalidade da Bíblia do que o contexto em que determinada passagem está inserida. E por isso, tem aqui que a guerra que agora acontece no Oriente Médio envolve Israel, Irã e seus países parceiros, já é o prólogo da Terceira Guerra Mundial. Aliás, o que caracteriza uma guerra como sendo mundial? Você sabe a resposta? Bom, a resposta, apesar de simples, é mais ampla do que você talvez possa imaginar. Uma guerra é caracterizada como mundial quando envolve múltiplas nações de diferentes continentes, afetando amplamente a dinâmica geopolítica global e tem consequências que transcendem as fronteiras. O termo mundial implica que o conflito não está restrito a uma área geográfica limitada, mas afeta diretamente os interesses políticos, econômicos e estratégicos de um grande número de países, especialmente das principais potências globais. Em termos de escala geográfica, uma guerra ocorre em várias regiões do mundo, envolvendo combates em diferentes continentes ou oceanos. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, batalhas aconteceram na Europa, África, Ásia e Pacífico. Por convenção, as guerras mundiais envolvem um grande número de países, geralmente divididos em blocos ou alianças. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, os países foram agrupados principalmente na Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, e na Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. O impacto de uma guerra mundial altera as relações de poder entre as nações, redesenhando fronteiras, mudando alianças estratégicas e influenciando o sistema internacional. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi realizada na formação da ONU,
e consolidou os Estados Unidos e a União Soviética como superpotências na Guerra Fria. Uma guerra mundial afeta a economia em escala global, com implicações no comércio, produção industrial, recursos suficientes e deslocamento. A globalização econômica e tecnológica da época moderna torna esse impacto ainda mais profundo. As causas da guerra transcendem questões puramente regionais, envolvendo ideologias globais, como democracia versus totalitarismo, vistas na Segunda Guerra Mundial, ou disputas por hegemonia econômica, territorial ou militar. Tudo bem, eu fugi um pouco das páginas da Bíblia, mas é para o que atualmente está acontecendo no mundo, com a previsão provável bíblica sobre as guerras mundiais. No caso do Irã e de Israel, há uma disputa territorial e também por poder. É preciso trazer mais da história de ambos os povos e países para tentarmos entender melhor isso e saber se há alguma chance de, infelizmente, o mundo ter que sobreviver a mais uma guerra mundial, o que pode ocorrer agora mesmo em 2025. A região, onde hoje são Israel, Irã, Iraque, Líbano e vizinhanças da antiga Mesopotâmia, é uma das mais antigas e significativas da história da humanidade, conhecida como o berço da civilização. No passado, essas terras abrigaram grandes impérios, cidades-estado e civilizações influentes, como os sumérios, acadianos, babilônios, assírios, persas e fenícios. Essa área é frequentemente chamada de crescente fértil devido às suas terras férteis e ao papel crucial que desempenhou no desenvolvimento da agricultura, escrita e urbanização. Na narrativa bíblica, essa região também é central para muitos eventos e personagens, sendo palco de grandes divisões territoriais e disputas de poder que moldaram não apenas a história antiga, mas também as identidades nacionais e religiosas contemporâneas, e como a região começou a ser povoada e dividida segundo a Bíblia. Ok, vamos lá. Aos tempos de Noé, senta que lá vem história. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eles são tradicionalmente respeitados pelos ancestrais das nações que surgiram após o dilúvio. Essas linhagens estão ligadas simbolicamente às origens das diversas culturas e povos que habitam a região do Oriente Médio e além. Muitas dessas conexões são de caráter teológico e cultural, mas ajudam a explicar como os povos da região se relacionam na visão bíblica. Sem é visto como ancestral das nações semitas, um grupo que inclui os hebreus, judeus, arameus, árabes e outros povos da região. A linhagem de Sem inclui Abraão, o patriarca de Israel. Segundo Gênesis 11, versículos 10 a 26, Abraão é considerado o ancestral dos israelenses através de Isaque e Jacó, e também dos árabes através de Ismael. Além de Israel, os descendentes de Sem incluem os arameus, que são os antigos sírios, assírios e elamitas, povo do antigo Irã. Os elamitas, por sua vez, são descendentes de Elã, um dos filhos de Sem, que habitavam a região onde hoje é o sudoeste do Irã. A linhagem semita está profundamente ligada à história religiosa e cultural da região, especialmente através da influência do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Já os outros irmãos de Sem, Cam e Jafé partiram para outras regiões, dando descendência a outros povos. Cam, por exemplo, é considerado ancestral de muitos povos do Oriente Médio, África e partes do Mediterrâneo. Seus filhos deram origem a partes de Israel, como o caso de Canaã, enquanto Misraim deu origem ao povo egípcio. Segundo o profeta Jeremias, que viveu entre o final do século VI e início do século V a.C., Deus o teria enviado uma mensagem como um aviso ao povo elamita. O trecho de Jeremias 49, versículos 33 a 39, menciona Elã ou Elão, uma região que na época bíblica correspondia ao sudoeste do atual Irã.
Esse texto é uma profecia contra Elã, ferida por Jeremias, e contém advertências de justiça e restauração, que podem ser interpretadas tanto no contexto histórico quanto no teológico e profético. Ele também oferece insights sobre as relações entre o povo de Israel e as terras pessoais. Vemos, contudo, que a profecia de Jeremias sobre Elã tem elementos de destruição, dispersão e castigo. Por exemplo, no versículo 35, lê-se: Eu quebrarei o arco de Elã. O arco era símbolo da força militar de Elã, e a justiça prevê a queda de seu poder militar. O versículo 36 diz: Espalharei os elitas pelos 4 ventos. Isso sugere um exílio ou dispersão, como ocorreu com os outros povos julgados por Deus. E no versículo 37 diz: Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira. Esse julgamento reflete a soberania divina sobre as nações, especialmente aquelas que se opõem ao propósito divino. Historicamente, a queda de Elã pode estar associada à ascensão do Império Persa e à centralização do poder em regiões maiores, como a Pérsia. Aí você me pergunta, e nos dias de hoje? Israel e Irã têm uma relação tensa e muitas vezes conflituosa, marcada por diferenças religiosas, ideológicas e políticas. Embora o texto de Jeremias não preveja explicitamente as condições modernas, a missão de juízo e restauração pode ser vista como uma metáfora das possibilidades futuras de reconciliação. Na perspectiva teológica, para alguns intérpretes, a referência ao trono de Deus em Elão, no versículo 38, e a restauração nos últimos dias, indicam que a região do Irã terá um papel especial na reconciliação com Deus e possivelmente com Israel. O papel do Irã, conhecido na antiguidade como a Pérsia, é extraordinariamente reconhecido nas Escrituras tanto como um agente de mudança histórica quanto como uma figura simbólica em profecias. No contexto bíblico, a Pérsia é lembrada como a nação que, sob Ciro, o Grande, foi instrumento de Deus para libertar os judeus do exílio babilônico, permitindo a internação do templo em Jerusalém. No entanto, seu papel transcende os eventos históricos e se estende às narrativas proféticas que apontam para o futuro. Os livros proféticos, como Isaías, Ezequiel e Daniel, frequentemente mencionam as nações ao redor de Israel, incluindo a Pérsia, como partes essenciais do plano divino para o mundo. Ezequiel, por exemplo, descreve nos capítulos 38 e 39 a Pérsia como aliada em uma coalizão de nações que se opõem a Israel nos últimos dias, interpretada por muitos como um conflito de situações globais. Embora o texto bíblico não cite explicitamente eventos contemporâneos, ele serve como uma lente teológica para compreender os conflitos modernos na era contemporânea. No entanto, é importante notar que as Escrituras enfatizam a soberania divina sobre todas as nações, assegurando que os conflitos terrestres sejam temporários e subordinados ao propósito eterno de Deus. O atual cenário de guerra no Oriente Médio, incluindo as forças em Gaza, Líbano e Síria, reflete um panorama de fundo onde o Irã desempenha um papel central como uma das principais potências que influenciam diretamente os grupos envolvidos nos conflitos. O Irã exerce influência estratégica e ideológica. Sua rivalidade com Israel é um microcosmo das complexas disputas de identidade regional que envolvem poder e religião. Enquanto isso, muitos cristãos veem o desenrolar desses eventos como um chamado para a oração pela paz e pela reconciliação. O papel das nações nas Escrituras, incluindo o Irã, não se limita à destruição, mas também aponta para a possibilidade de redenção e integração no reino de Deus. A profecia de Isaías sobre uma era em que as nações transformarão suas espadas em arados é uma lembrança de que o conflito não é um destino final. Chegando à conclusão do nosso contexto, Israel e Irã têm uma rivalidade que se estende além da ideologia.
Envolve disputas por influência regional, armas nucleares e apoio a grupos armados. Uma escalada direta entre eles poderia envolver aliados como os Estados Unidos e outros países ocidentais, ao lado de Israel, enquanto o Irã poderia mobilizar países aliados como a Rússia e a China. Aliás, boa parte disso já está acontecendo, não é? Uma vez que Israel vem contando com as forças americanas há muitos anos. O que está por vir é impossível de falarmos com certeza, mas de acordo com a Bíblia, algo está para acontecer e iremos mudar o Oriente Médio. Diz aí nos comentários, hein? E aí, o mundo acaba para o bem ou a gente vai seguir aqui fazendo um monte de coisa errada, né, humanidade? Em meio a tantas profecias e tensões que vemos no mundo, é fácil nos perdermos na preocupação com o futuro e com os acontecimentos que estão além de nosso controle. No entanto, a Bíblia nos ensina que o verdadeiro foco deve ser em Cristo, nossa única esperança e salvação. Ele veio ao mundo para trazer paz ao nosso coração, não através de governos ou alianças políticas, mas pela reconciliação com Deus. Em um mundo marcado por guerras, disputas e angústias, Jesus nos oferece a verdadeira paz, aquela que excede todo o entendimento e transforma a vida. Não importa o que aconteça ao nosso redor, o que importa é o que Cristo fez por nós na cruz e como Ele nos chama para viver em sua graça e amor. A salvação não está nas profecias que apontam para o fim dos tempos, mas na promessa de que em Cristo temos vida eterna. Ele é a resposta para o caos, a luz que brilha nas trevas e a única esperança que podemos confiar. Que em vez de nos perdermos em teorias e receios sobre o futuro, possamos focar na obra redentora de Jesus e viver como suas testemunhas no mundo. O futuro é dele, e enquanto estivermos nele, podemos descansar em sua paz. Se você deseja experimentar essa paz e entregar sua vida a Jesus, agora é o momento. Feche os olhos e repita esta oração com fé. Senhor Jesus, diante de tudo o que acontece no mundo, escolhemos confiar em Ti como nossa única esperança e salvação. Sabemos que, em meio a guerras e aflições, Tu és a nossa paz. Nos ajude a não nos preocupar com as coisas passageiras deste mundo, mas a focar em Ti, o nosso Redentor. Que possamos viver com fé e coragem, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Amém. Eu sei como é enfrentar desafios e se sentir sem saída. Foi por isso que preparei algo especial para te ajudar nessa jornada. Se você gostaria de se aproximar mais de Deus, apresento a você o e-book 90 Dias de Transformação, com mais de 90 devocionais de fé, um para cada dia ou situação que você enfrenta. São devocionais guiados para momentos de angústia, alegria, dúvidas ou gratidão. Ao adquirir esse e-book, você não estará apenas recebendo mensagens de fé para transformar sua vida diária, mas também estará contribuindo diretamente para o crescimento da Palavra de Deus. Sua compra ajuda a manter o canal no ar, cobrindo custos essenciais como narração, edição de vídeo, músicas e muito mais, permitindo que essa mensagem alcance ainda mais corações. Não perca a chance de se conectar mais profundamente com o Senhor e encontrar as respostas que seu coração tanto busca. Clique no primeiro link na descrição e garanta agora mesmo o seu exemplar. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdo como este. Mas, enquanto não fazemos nossa próxima postagem, eu recomendo que você assista nossa playlist de mensagens inspiradoras como essa. Clique e assista agora mesmo. Então nos vemos em poucos segundos. Que Deus te abençoe. Um abraço.